Você já fez testes online para saber qual é o seu nível de inglês e você se sentiu frustrado com o resultado que você teve, mesmo depois de muito tempo de estudo do inglês? Não fique assim, eu tenho dicas importantes para dar para você hoje. Acompanhe esse vídeo até o final. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vander Campolina, eu sou professor de inglês e esse é o canal Where is My English, que foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre qual é a melhor forma para você testar o seu inglês e o seu progresso em inglês para saber se realmente você está progredindo ou não. Então, pessoal, quando você vai na internet, por exemplo, fazer um teste online para saber exatamente qual o seu nível em inglês, se você já está no nível bom, se você está progredindo ou não, esses testes muitas vezes são feitos com vocabulários e vocabulários que não são palavras que você usa muito no dia a dia, tá? É como você abrir aí o dicionário de português e encontrar ali uma infinidade de palavras que, apesar de serem palavras da língua que você fala como língua nativa, são palavras que você não conhece, porque você não utiliza aquelas palavras no dia a dia, certo? E se você não conhece todas as palavras do dicionário português, não quer dizer que você não seja fluente em português, porque você é nativo da língua portuguesa, certo? Acontece o mesmo com o inglês. Se você ainda não sabe algumas palavras que você encontrou lá em um teste, por exemplo, não quer dizer que o seu inglês seja ruim, tá? O melhor jeito de testar o seu inglês não é esse, pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouquinho para que você entenda exatamente como medir o seu real progresso em inglês. Para se tornar fluente em inglês, você vai precisar seguir 3 passos. O primeiro é saber estruturar as frases em inglês. O segundo é ter vocabulário para expressar as suas ideias e utilizar essas estruturas. E o terceiro passo é você contextualizar, ou seja, você pegar determinadas estruturas, determinado vocabulário e colocar dentro de uma situação em que você pode ter um determinado contexto de uso, ou seja, a prática de tudo aquilo que você aprendeu na teoria. E se você quer aprender a falar inglês de forma simples e sem estresse, vou deixar aqui o vídeo que eu falei exatamente sobre isso, tá, pessoal? É simples e não é necessário que você se estresse para aprender a falar inglês, para se tornar fluente em inglês. Acompanhe o vídeo também, ok? Agora, pessoal, quando você pensa nesses passos que eu acabei de dar para você, não quer dizer que primeiro você tem que estudar gramática, ou seja, estrutura da língua, depois você tem que estudar vocabulário e depois você construir frases, colocar essas frases em um determinado contexto. Você vai fazer isso tudo simultaneamente, ou seja, a partir do momento que você tem a informação de como estruturar uma frase, você vai montar frases, você vai buscar vocabulário específico para construir aquela frase e vai colocar aquilo em um determinado contexto para que desde o início você consiga praticar todo o conteúdo estudado na parte teórica. Então a dica que eu prometi para vocês, para saber exatamente o seu nível de inglês, é o seguinte: coloque-se em uma situação de uso. Você não precisa que uma outra pessoa te aplique um teste para você medir o seu inglês. Você pode fazer isso por conta própria. Se você ainda não tem o hábito de medir o seu progresso em inglês, você pode começar a fazer isso agora mesmo. Então, por exemplo, se você está escutando, lendo ou falando com alguém em inglês, imagine como é agora e como era quando você começou. Você já progrediu? Examine o quanto você já progrediu. E você vai fazer o mesmo daqui por diante. Dentro de um determinado período de tempo, cresci ali 5%, hoje eu consigo entender um pouquinho a mais do que eu entendia há um mês atrás. Tá? Hoje eu consigo me comunicar de uma maneira mais fácil daquela que eu fazia há um mês atrás. E assim, pessoal, gradativamente você vai crescendo e você mesmo vai verificando o seu progresso, sem precisar fazer testes. O problema dos testes
convencionais que eu falei para vocês, é que muitas vezes a pessoa, ao fazer aquele teste, ela espera ter um determinado resultado. E seja por qual motivo for, às vezes ela não está bem emocionalmente naquele dia, ou às vezes ela pegou ali um texto, um áudio, com um determinado vocabulário que ela ainda não domina muito bem, ela termina por acreditar que o inglês dela não é bom, ela se sente desmotivada e acaba abandonando os seus estudos, acreditando que ela é incapaz de aprender inglês e de se tornar fluente em inglês. Então é você que precisa fazer esse tipo de medição para saber exatamente o seu progresso. É você que sabe quantas horas você estuda por dia, o tempo que você tem em contato com a língua, o que você aumentou ou não de vocabulário, o que você consegue construir de estrutura, colocar em prática aquela estrutura da língua ou não. Ou seja, não entregue para ninguém o poder de dizer para você que o seu inglês é assim ou assado. Ok, pessoal? Examine o seu inglês e tenho certeza que você terá condições de chegar à conclusão da sua evolução e do nível que você está em inglês. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você e se você gostou, dê um like, escreva também nos comentários as estratégias que você pode utilizar aí para melhorar o seu inglês e também para medir o seu progresso. As suas experiências podem auxiliar outras pessoas que também estão aprendendo inglês como você. Se você ainda não acompanha os nossos trabalhos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, comece a fazê-lo agora mesmo, a gente tem dicas especiais para vocês lá. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu site. Lá você pode encontrar gratuitamente material exclusivo que vai auxiliar você no seu processo de aprendizagem do inglês. Faça parte lá do grupo de membros, onde você terá acesso a outras pessoas que também praticam inglês como você e você pode encontrar ali um parceiro de línguas. Lá você encontra também o nosso blog com publicações valiosas, com informações muito importantes para o seu processo de aprendizagem. Ok, pessoal? That's it for today. See you in the next one.